Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito boa tarde a todos e a todas, amigos, amigas, telespectadores deste programa que está no ar pelas ondas da internet. Já não é mais rádio, agora são fibras óticas, wireless, e do bairro Esplanada, em Caxias do Sul, para o mundo. Estamos começando mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. 2h05, hora oficial do Brasil, e, portanto, estamos ao vivo neste programa. Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? É um grande prazer estar em sua companhia. Teoria de Tudo. Quero lembrar para você que vai ao ar, ao vivo, pelo Facebook de Sabe Caxias, sempre de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, e você pode depois acompanhá-lo no Instagram, @SabeCaxias, no Facebook, Miguel Brambila, aliás, no YouTube, Miguel Brambila, e também ver os outros programas, não é? Temos aí muitos amigos participando já desta roda de conversa, né? Desta resenha jornalística, deste bate-papo especial, porque nós queremos propor debates, diálogos, inclusive divergência, mas sempre no sentido de convergirmos para uma sociedade melhor, para a felicidade mútua. Legal? Portanto, é com grande prazer que nós estamos juntos hoje, no Dia do Jornalista, aliás, não é? Trazendo para você mais uma edição do Teoria de Tudo. Está bem, está na sua 15ª edição hoje. Nós temos aí daqui a pouco a presença do Jorge Alves Júnior, jornalista, meu amigo, o Aquilino Dalla Santa Neto, que também é jornalista, professor de filosofia, enfim. E temos um convidado especial hoje. O Jorge está ajustando a técnica porque tem uma grande experiência com isso. Aliás, o Jorge, que tem mais de 20 anos, eu vou entregar aqui ele, de experiência no rádio, nos bastidores do rádio e na música, como baterista também, e líder de banda. Está ajudando, né, o nosso convidado de hoje, que é o vereador Omir Kaddouri, do PSDB, em primeiro mandato aqui como vereador, mas tem uma história política. Nós vamos falar com ele daqui a pouco também sobre outras questões. Quero dar os parabéns a todos os jornalistas do nosso Brasil e do mundo. Vivemos tempos, né, de obscurantismo em alguns casos, de liberdade de expressão em muitos casos, né, na grande maioria do mundo a liberdade de expressão anda na direção do bom jornalismo, né, do combate à fake news, nas ideias colocadas de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira correta. Isso tudo faz parte do bom jornalismo. Como em toda profissão, é claro que tem o mau jornalista, aquele que vende a sua garganta por aluguel, por dinheiro, né, e por necessidade de sobrevivência, filosoficamente falando, mas a questão aí está no conflito entre educação e ética, exercício profissional e desenvolvimento moral da função do profissional na área da comunicação. Parabéns a todos aqueles que fazem o bom jornalismo, jornalismo sério, que buscam, dentro, né, das suas limitações jurídicas, inclusive, das ameaças políticas, né, de caçar-se a palavra, e das ameaças dos momentos de extremismo que estamos vivendo, continuam com coragem buscando as suas plataformas de manifestação. Hoje se faz o bom jornalismo em qualquer plataforma. Houve uma democratização, não é?
Temos aí, por exemplo, como esta rede social, você é um equipamento e um pouco de experiência, não é tão difícil você ter aí a sua independência, jornalismo de opinião, não em cima do muro, você tomar posição e saber que o debate está aberto para quem contrariar também, saber aonde pode argumentar, porque o objetivo justamente é sairmos, né, da monoideia e entrarmos na questão da pluralidade de ideias. Legal? Então, enquanto nós aguardamos aqui, eu quero, antes de ler as manchetes, fazer aí algum agradecimento especial. A Carla Brambila, minha irmã, ela trabalha como executiva de contas na Rede Mais Nova. Eu escrevo desde os 14 anos de idade, sempre escrevi de mim para fora. E sempre entendi que as pessoas recebiam aquilo que eu escrevia de uma maneira, né, pessoal. Mas quando você recebe algo que é dedicado a você, e aí eu entendi hoje com mais profundidade e expressão o poder das palavras, você entende então como é possível, não é, fazer o bem, amar, principalmente em tempos de pandemia. Então eu convido a você a entrar lá no Facebook da Carla Brambila, a minha irmã, que está também na mídia, executiva de contas da Mais Nova, já trabalhou na Rádio Atlântida, já trabalhou na Pop Rock, né, trabalhou na SP3, antigo grupo, antigo nome daí na Rádio Viva, enfim. Ela tem profunda sensibilidade também. Então ela contou histórias da nossa infância, ela me influenciou muito na música, no jornalismo, e contou aí com extrema generosidade, né? Porque a família, você sabe que conhece o teu lado bom e o teu lado, né, meio Denis o Pimentinha, como ela disse, generosamente, caridosamente, né? A pandemia nos sensibiliza, ela é tímida para escrever, porque várias vezes eu já convidei a ser colunista de Sabe Caxias, cronista, né, mais que colunista, tem uma sensibilidade de Marta Medeiros. Ela, bom, eu li Khalil Gibran por influência dela, eu li o Contrato Social, ela é bacharel em Direito por influência dela, eu aprendi a ouvir Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, Titãs, Lobão, e nós temos uma diferença pequena, de apenas 2 anos. Eu brinco que ela é minha irmã um pouquinho só mais velha, tenho uma irmã mais nova, que é humorista, aliás, muito boa, já apareceu aqui no programa. Então, um abraço, minha querida irmã. Chorei muito, não costumo chorar tão fácil, a não ser em comédias românticas, né? Mas sim, né? Quando trabalhei até às 5 horas da manhã, né? Quando comecei a ler, achei que faria o programa com o nariz entupido, né? O Jorge está voltando aí para a nossa live, né? Estava ajudando lá, daqui a pouco, né? Então, de emoção, lágrimas de sinceridade. Nós perdemos o nosso pai para o mundo espiritual em 2012, temos saudade, sabemos que ele está vivo lá, e ela comentou muitas coisas importantes. Um abraço, minha querida irmã, Carla Brambila, adorei, muito legal. Enfim, vou chamar o Jorge aqui para nossa live, está aí ele, Jorge Alves Júnior. Alô, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Miguel Brambila, boa tarde aos internautas aí que nos acompanham. Parabéns, Miguel, pelo Dia do Jornalista, né? Você com uma trajetória muito bonita, fomos colegas, trabalhamos juntos. Você aí à frente do Sabe Caxias, com um trabalho excelente. Parabéns pelo teu dia. O Aquilino chegando também, parabéns, Aquilino, pelo Dia do Jornalista, também com um trabalho excepcional, uma história longa aí, né, que eu tive a oportunidade, a partir do momento que nós nos conhecemos, de saber da tua trajetória, Aquilino. Você e o Miguel estão com uma trajetória muito bonita. Parabéns, é uma grande honra para mim estar com esses dois amigos, esses dois profissionais do nível de vocês aqui no programa Teoria de Tudo. Forte abraço. Que legal. As tuas palavras são generosas, amigas, e você, Jorge, está saindo, né, dos bastidores da mídia e agora está na vitrine, mas com precisão, com profissionalismo, com conteúdo. Então, parabéns para você também. Aquilino, boa tarde. O Aquilino, nosso amigo, que também é jornalista, radialista, né, professor, me lembra com esses livros atrás, o Ariel Palacios, quando fala da Argentina para a Globo News, não é?
Está chegando aqui o Omir Cadore, daqui a pouco nós vamos falar com ele aqui, né? Boa tarde, Aquilino. Daqui a pouco nós vamos te convidar. Tudo bem, Aquilino? Olá a todos. Miguel, Jorge, da mesma forma, viu? Te retribuo da mesma maneira, com as mesmas palavras. Parabéns pelo Dia do Jornalista. E um abraço também ao nosso amigo Cadore, que está chegando agora. Parabéns para todos. Boa tarde a todos. Que legal. Omir, né? Eu falo Omir, engoli o L aqui, mas a dicção Omir Cadore, vereador. Tudo bem, Cadore, o homem dos 1000 gols? Boa tarde. Boa tarde. Foi difícil a minha entrada no programa. É uma satisfação imensa estar falando com vocês aí, com o Brambila, com o Jorge, com o Dalla Santa, pessoas queridas, pessoas amigas, e que estão me dando essa oportunidade de falar com vocês hoje. Parabéns pelo Dia do Jornalista, pelo que eu vi. A gente está na corrida e não consegue ler todas as informações, mas pelo que me consta hoje é o Dia do Jornalista, eu gostaria de parabenizar vocês por esse dia, a todos os jornalistas de Caxias e do Brasil. Legal, eu vou ler aqui um pouquinho da tua biografia para que a gente possa já começar a nossa entrevista. Temos muitos assuntos, não é? Você é natural de São João da Ortiga, residente e domiciliado há 25 anos em Caxias do Sul, mora no bairro Jardim América, não é? Está aí, já passou pelo PTB, né, na sua trajetória, foi vice-prefeito de Maximiliano de Almeida, entre 88 e 92, suplente do PTB na Câmara de Caxias. Bom, eu vou sugerir que tu coloque um fone de ouvido, Cadore, esses de celular mesmo, que tem um microfone, daí a gente tu consegue ouvir melhor, tá legal? Estou ouvindo bem. Tá. Nós vamos orientar que ele ouça, ele coloque o fone de ouvido ali, enfim. Daqui a pouco ele volta, né? Eu vou só dar uma mutada aqui nele. Enfim. Daqui a pouco ele volta, né? Vai botar o fone de ouvido. Amigos, eu vou ler só aqui o mote do programa hoje, né? Na França, festa clandestina da elite. No Brasil, o império da cloroquina. Como é que nós estamos vendo este momento, Aquilino? Eu acho que a população, a humanidade, uma grande parte, está subestimando, né, a realidade, a situação, porque vocês podem ver aí que as vacinas, elas imunizam um percentual X, umas mais, umas menos, Jorge. E a Coronavac, por exemplo, é 50% só na primeira dose, só na segunda dose que vai alcançar 70%, 80%. A de Oxford, por exemplo, parece que é 90%, 95%, uma coisa assim. E daí o que acontece? Está surgindo outros focos com variantes, e a gente está assim à mercê de outro tipo de vírus amanhã ou depois, porque, como eu coloquei ontem, a gente vive uma era, né, de guerra biológica. E então isso pode, né, sei lá, é complicado, né? Complicado. Com certeza. Com certeza, muito complicado. Antes de dar aqui a minha posição, eu gostaria de falar para os amigos que o Dr. Walter, que não gosta que chame de Dr. Walter José da Silva, está cumprimentando os amigos pelo Dia do Jornalista, tá? Me mandou um recado agora aqui no WhatsApp, então está aí o recado. Um abraço. Aos amigos. Obrigado. Pois é, na realidade nós estamos vivendo um momento muito sério mundial, não é? Porque a questão, Aquilino, do negacionismo, ele não é, entre aspas, um privilégio brasileiro, né? Isso não é uma questão nossa, isso acontece aí em vários países, inclusive na Romênia, recentemente teve uma passeata aí contra o lockdown, pessoal sem máscaras, né, festas. Então, realmente a gente está vivendo momentos difíceis, né? É difícil a gente compreender
o que está acontecendo com um grupo, com um determinado grupo, né? Isso eu acho até uma questão. Na França também. A França, né? A França, exatamente, também na França, né? Também na França. Então, claro que a França especificamente essa questão da festa aí realizada nas elites, mas é um problema muito sério, né? É um problema que acaba nos atrapalhando. Diga, Miguel. Estamos de volta, o nosso convidado, o Mercador, está nos ouvindo aí, vereador? Sim, agora sim, perfeitamente. Vocês estão me ouvindo também? Sim, está ótimo. Maravilha. Então, vereador, como é que o senhor está vendo aí pela liturgia, né? Porque somos todos senhores aqui, né? Nós já cruzamos o Cabo da Boa Esperança dos 50 anos, todos nós, então, né? Como é que o senhor está vendo essa realidade atual e o Brasil, principalmente? Na verdade, boa tarde a todos. Repito, é um prazer falar com vocês. A situação é muito, muito difícil, né? É difícil até de fazer comentários, porque a ciência, ela não conseguiu e não consegue, nesse momento, evidenciar, esclarecer para nós, população, o tipo de vírus que tem, a nova cepa, as novas variantes, enfim, a complexidade desse vírus. E o mundo, como estavam falando há pouco, o mundo está em colapso, não é só o Brasil. A gente não quer ser negativista, a gente não quer ser otimista demais, porque eu sempre busco o equilíbrio. Na minha vida, como um todo, sempre foi assim. Eu sempre procurei, sempre ouvi os dois lados, sempre ouvi ter o bom senso na análise das coisas, embora errei e acertei ao longo da minha caminhada, como você bem disse, já não é curta, já há mais de 50 anos, mas eu sempre procuro usar o bom senso. E dentro do bom senso, eu, diante de um contexto, porque aí vem a população que não colabora também, eu não sou a favor do lockdown, mas em contrapartida, também não da flexibilização total. A doença é grave, ela é contagiosa, ela mata. Eu perdi muitos amigos em função da pandemia. Nos últimos dias, na Câmara, na sessão da Câmara, a gente tem convivido com esse momento de tristeza, ou seja, falando de pessoas que partiram, comentando sobre a tristeza das famílias em perder familiares. Então, a doença é grave, ela mata realmente. Mas, em contrapartida, a população precisa sobreviver. Nós precisamos trabalhar, as famílias passam, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, por ser um país de terceiro mundo, passam por muita dificuldade financeira. A fome bateu a porta da vida das pessoas. A dificuldade financeira está comprometendo o orçamento não só dos menos favorecidos, mas da classe média e da classe média alta também, porque os preços nos supermercados, os preços da comida, enfim, da sobrevivência, aumentaram muito. Então, nós temos dois problemas. Um é a doença e outro é a dificuldade de sobrevivência financeira das pessoas. Então, eu aposto na vacina. Eu, como cirurgião dentista da área da saúde, eu só vejo um caminho. Mas aí vocês vão dizer, não, mas a vacina ela é eficiente só 50%. A vacina vai demorar para atingir ou para contemplar toda a população. Concordo com isso. Mas é nesse processo que nós temos que conviver. Nós temos, e essa é a minha posição, para não me estender muito, preservar a vida em primeiro lugar, mas nós não podemos fechar os olhos com a dificuldade da sobrevivência das pessoas, da fome propriamente dita. Então, o equilíbrio, ou seja, o cuidado com os protocolos de higiene, álcool gel, máscara, etc., isso é isso que todo mundo já deve saber como fazer. Segurar a população de um modo geral, ninguém consegue, especialmente a brasileira, que não participa, não colabora, não dá a contrapartida que os governantes e a população pedem. Então, eu teria uma flexibilização maior do que está ocorrendo nesse momento. Bandeira preta, eu acho que ela restringe muito, em que pese o grande problema da doença, que a doença é grave, mas eu flexibilizaria um pouco mais para que a vida continuasse, mas com todos os cuidados que a doença exige. Ela é, como disse, muito perigosa, muito contagiosa e letal.
A minha mãe, Dona Marisa Brambila, manda um abraço para os ouvintes do programa e para nós, parabeniza pelo Dia do Jornalista, né? E ela é a fã mais suspeita deste programa, porque ela é a mãe do filho mais lindo do mundo, que sou eu, é claro. Aquilino, a tua pergunta aí para o homem dos 1000 gols, o vereador Cadore. Bom, Cadore, ontem veio o Odir Frisso aqui e eu brinquei que aqui a gente tira o sangue das pessoas, tá? Mas como hoje é o dia do jornalista, a gente está mais relaxado, a gente vai te poupar, tá? E a gente vai te poupar um pouco. Mas E tu é meu entrando amigo, já... né, Dalla Santa? Tu é Claro. meu amigo, assim como tu é do Preço, claro, mas tu é meu amigo. Claro. Iniciando assim com um chamado filosófico do Rousseau, eu colocaria assim, segundo o estilo do Rousseau, os homens eles querem brilhar sem convencer a humanidade. Então, eles querem apenas brilhar, mas quando chega na hora de convencer, eles não querem, eles acham que não precisam. E eu acho que a gente está vivendo uma situação dessa. Mas tu, na qualidade de profissional de saúde, certo? Vereador, líder do governo, eu tenho uma questão assim para te colocar até para quem nos ouve, porque essa é a nossa função aqui. A gente tem que fazer um trabalho entrevistando as pessoas e repassando informação. Mais de 1.700 municípios, Cadore, no país, e 24 capitais entre elas, entraram num consórcio, provavelmente coordenado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é do teu partido, o partido do prefeito, inclusive. E daí eu queria te perguntar assim, que é uma pergunta que provavelmente as pessoas também tenho certeza que eles querem saber de ti, se tu puder responder. Caxias entrou nesse consórcio, e se não entrou, por quê? Vai comprar vacina e não esperar o governo federal? E se não vai, por quê? O que tu poderia dizer a respeito dessa pergunta, dessa questão? Eu tenho conversado seguidamente ou diariamente com o prefeito Odiló. Nós defendemos a compra da vacina. O prefeito Odiló, há 60 dias, tipo 40 dias atrás, ele entrou num consórcio regional, não deu resultados ainda. Não houve a compra da vacina. Mas o objetivo é comprar vacina. Eu defendo esse caminho. Eu não tenho maior conhecimento sobre a compra que você fala, liderada pelo governador Covas, de São Paulo. Prefeito de São Paulo, aliás, o Covas, prefeito Covas, né? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que todos os esforços, não só do poder público, mas dos empresários como um todo, deve se voltar à compra da vacina. Então, eu não tenho um conhecimento mais profundo, repito, sobre o assunto, mas eu tenho uma posição, que o caminho é a vacinação em massa. Até que nós não conseguirmos isso, nós vamos ter, com certeza, as dificuldades que nós estamos tendo hoje. Então, se não entramos no consórcio, eu entendo que se formos convidados para isso, a minha posição, a minha opinião é a de adesão a esse processo. Sim. Muito bem. Até porque 1.700 municípios, né? Não, é só uma réplica rápida. Até porque 1.700 municípios que entraram no consórcio, aliás, mais de 1.700, 24 capitais, e o Brasil tem 5.500, 5.700 municípios, então... 5.670 municípios. 5.670 municípios. Isso. E tu vê que as grandes cidades devem ter entrado, e Caxias do Sul está nessa condição de grande cidade, né? Tá bom. Como eu disse para você, Dalla Santa, eu não sei se houve a efetivação desse consórcio com Caxias do Sul, mas eu defendo que se isso realmente for oferecida esta oportunidade, ela tem que acontecer, porque o meu investimento, como opinião, o meu investimento no sentido de posição é da busca incansável da vacina. Sim. Obrigado. Perfeito. Podemos fazer a réplica quando for necessário, tudo certo, né? Somos amigos, conhecidos, né? Não é um programa de compadre, mas é um programa necessário, né? Então, Jorge, o Brambila é um cara privilegiado. Ele falou dos 1000 gols, e quando falo dos 1000 gols, para mim sempre é uma alegria, uma satisfação,
porque eu brinco dizendo que a minha vida ela se divide em antes dos 1.000 gols e depois. E o Brambila teve o privilégio de, no dia do que eu fiz o 1000º gol, ele esteve presente, fez um áudio, um vídeo, me deu esse privilégio de ser entrevistado por ele, e esse vídeo eu usei e continuo usando como uma referência grande do feito, porque é uma demonstração clara que o feito aconteceu. O 1000º gol, registrado numa entrevista brilhante pelo grande jornalista, renomado jornalista, que é o Brambila. Então ele é um cara privilegiado de estar me entrevistando mais uma vez nesse momento. Antes de eu passar, só responder o vereador, Jorge. Claro. Como homem dos 1000 gols, tu te demonstra um excelente político também. Muito obrigado pela generosidade e agradeço. É uma honra participar de um momento importante da vida das pessoas, né? Tu retribui o privilégio nos atendendo aí gentilmente. Obrigado, Cadore. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço. Cadore, no início da tua fala, tu comentou que tu é a favor de uma flexibilização maior. E eu tenho consciência que tu tens, né, a consciência de todo o problema, da gravidade do problema que nós estamos passando. Mas eu te faço a seguinte pergunta: uma flexibilização maior não poderia acarretar num problema de saúde ainda maior? Essa é uma questão. E a segunda é: qual seria essa flexibilização maior, Cadore, a que tu te referes? Jorge, é um prazer falar contigo também. Nós temos uma amizade bem consolidada ao longo do tempo. É um prazer estar falando contigo. Respondendo, no que eu me baseio na flexibilização? Dois aspectos talvez balizem a minha posição. Primeiro, porque nós temos todas as informações de cautela, de prevenção, que elas se resumem no uso da máscara, no uso do álcool gel, na higienização como um todo e no isolamento. Então, essa é uma das bandeiras, que a informação, ela existe. As pessoas sabem como devem se cuidar. E num mundo com essas informações, eu entendo que é um ponto positivo para que haja a flexibilização. O outro aspecto daí negativo, que mesmo existindo um endurecimento, ou a não ser um lockdown, mas um endurecimento quase que total, as pessoas não colaboram. Existe, então, uma sensação negativa, e isso eu não gostaria de estar dizendo aqui, mas eu tenho uma opinião de que as pessoas não fazem a sua parte. Então, a crítica que os comerciantes fazem no momento em que as suas atividades ficam impedidas de funcionar é justamente o argumento de que, ou mais ainda, as aulas presenciais são proibidas. Agora nós sabemos aí que o município e o Estado estão entrando com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a liberação da volta às aulas. A promotoria, enfim, está impedindo isso. Qual o argumento que eu defendo a volta às aulas, e eu defendo a volta às aulas também, talvez não na totalidade, e eu defendo a volta do comércio porque eu entendo que se as pessoas não estiverem no centro da cidade ou indo até o comércio, claro, com todo o regramento, eu não vou abrir mão disso, com todo o protocolo que as empresas devem adotar, se essas crianças ou essas pessoas não vierem para o centro, não estiverem circulando no centro da cidade, elas estarão, e as crianças que não vão à escola também, professores e etc., elas estarão circulando no seu bairro, na sua casa, na sua comunidade, sem os cuidados devidos. Então, como eu tenho essa sensação, posso estar errado nisso, Jorge, como eu tenho essa sensação de que as pessoas... não, primeiro, elas estão informadas, então todo mundo sabe o que tem que se fazer para não se contaminar. Ninguém sabe 100%, mas existe uma informação que as pessoas sabem o que tem que se fazer para não se contaminar, para não atrair o vírus. E por outro lado, se as pessoas não têm um comportamento de responsabilidade no convívio com a família, as festas clandestinas, reuniões clandestinas,
eu também eu não vejo a necessidade de comprometer uma parcela da população, ou seja, os comerciantes, aqueles que têm seus negócios, de abrir as suas portas, claro. Estou repetindo, com os protocolos que recomendados. Então, eu defendo a flexibilização justamente por isso, porque eu aposto no conhecimento dos cuidados que as pessoas têm, e, em contrapartida, eu não acredito que as pessoas não vindo para o centro, as lojas não abrindo, as pessoas tenham os cuidados adequados no convívio familiar e no bairro e na sociedade em que eles vivem. Não sei se vereador, a posição. Vereador, só uma questão técnica, o senhor está tapando uma parte do seu áudio com o dedo da mão esquerda. Ali, isso, muito obrigado. Jorge e Aquilino, nós vamos fazer também, né, a liberdade agora do diálogo, né, podemos solicitar a palavra. Agora, nós aqui temos feito um programa com posturas, com posições que fiquem bem definidas para que o nosso ouvinte. Acompanhando a madrugada, você encontra, vereador e amigos, várias posições. Por exemplo, né, há um extremismo, não é, vereador, de várias compreensões. Por exemplo, o programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, ontem à noite, com vários jornalistas, né, inclusive um deles consagrado no Brasil, Augusto Nunes, colocam, né, a questão de uma conspiração dos governadores e prefeitos contra as decisões governamentais. Como é que o senhor vê isso? Do presidente da República, né, claro. Na verdade, esse é um ponto que eu reclamo e contesto. Não contesto a posição desses jornalistas propriamente dito, mas eu vejo que é uma briga de vaidade. Isso desde o início da pandemia. Nós estamos pagando um preço. Determinados procedimentos podiam ter sido adotados não só pelo prefeito, não só pelo governador, mas como presidente da República, se não existisse essa briga de vaidades. Eu acho que isso nos atrapalha muito. A briga clara entre a Globo e o presidente da República, eu vejo isso também como uma distorção da verdade. A Globo usa seus meios, que ela é forte na comunicação, enfim, ela usa os seus meios para denegrir a imagem do presidente da República, e o presidente da República usa os seus recursos também, a sua fala, para confrontar a Globo. E isso se estende com os maiores prefeitos do país, o Dória, o governador de São Paulo, aliás, o Dória, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e tantos outros governadores. Existe um confronto de vaidade, existe uma briga política que, no meu ponto de vista, ela prejudica o andamento, digamos, o caminho melhor para se resolver o problema da pandemia, e não só da pandemia, como outros problemas do país. Então, está muito clara essa briga de vaidade, está muito claro esse confronto de interesses entre os governadores e entre os prefeitos das grandes capitais e o presidente da República. Eu vejo que isso realmente acontece. Eu não diria que Pedro, Paulo, João tenham razão. Eu acho que, num contexto, todos erram em ter essa posição, porque num momento grave como nós estamos passando, vamos falar em termos de Brasil só, nós teríamos que somar os esforços de toda a sociedade, de todo o empresariado, e, evidentemente, somar os esforços dos governadores dos maiores estados do Brasil, ou então os governadores de todos os estados do Brasil, juntamente com o presidente da República, a imprensa como um todo, para tentar amenizar e resolver da melhor forma o problema que é a pandemia, e ela se estende e tem repercussão, tem efeitos colaterais em toda a nossa vida particular, em toda a sociedade. Cadori? Aquilino. Pois não, Jorge, fala. Fala, não, Jorge. Eu queria aproveitar a fala do Cadori e fazer a seguinte pergunta, Cadori. Tu acreditas que talvez lá no início do problema da pandemia, se não tivesse existido um negacionismo por parte do governo federal, boa parte ou parte desse problema todo que estamos enfrentando em relação à política, com os governadores do estado, enfim, em relação ao governo federal, isso poderia ter sido minimizado ou diminuído, não seria tão significativo como é?
Esses comportamentos, como eu tentei explicar anteriormente, essa briga de vaidade, esse confronto que existe, ele provavelmente ele teve, em alguns momentos, viés de negativismo ou prejudiciais. Mas é evidente que também sempre há tempo para melhorar, porque a pandemia, por si só, ela é imprevisível. Várias condutas que foram adotadas no início, elas poderiam ter sido diferentes, teriam dado um resultado, teriam dado outro. Hoje, por exemplo, eu repito que eu defendo a vacina como o único caminho, porque se nós ouvirmos os discursos das pessoas, claro, no início da pandemia, em março do ano passado, era um discurso prematuro, ou seja, um discurso início de jogo, propriamente dito, né? Ele era um discurso sem a base que nós temos hoje. Mas se a gente pegar os discursos daquela época e os discursos de hoje, os argumentos usados naquela época e os argumentos usados hoje, eles não são muito diferentes. Porque fecha, abre, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira preta, fecha, abre, permite, não permite, o povo colabora, não colabora, usa máscara, não usa, enfim. Aqueles argumentos praticamente são usados hoje. Então, eu não sei se um posicionamento, talvez, claro, continuou a linha de negativismo, continuou a briga desde o início até agora. Em nenhum momento os grandes líderes do país sentiram, no meu ponto de vista, repito, eu aceito a discordância, em nenhum momento os grandes líderes do país, e ainda existe a oportunidade hoje, ela não é descartada, deles sentar e dizer, não, acho que vamos deixar as vaidades de lado, vamos pensar um caminho único, um caminho propositivo, um caminho para juntos tentarmos resolver, porque aquela animosidade que existia, ela continua. Em nenhum momento o presidente da República recuou, em nenhum momento o governador do estado de São Paulo recuou, que ele é um grande vilão, briga muito com o presidente e os outros governadores, então não houve um recuo. É do seu partido, né, vereador? Como? É do seu partido, não é? Do PSDB? Não, mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, é uma seara complicada falar em partido. A gente entende. Eu sempre fui um cara de centro-direita, e continuo sendo, mas eu não sou radical nem de extrema-direita nem de extrema-esquerda, repetindo, sou de centro-direita. É isso. Então, num momento desse, eu não procuro seguir a linha partidária ou seguir ou defender o cara porque é governador de São Paulo, eu vou defender o que é certo. O presidente Bolsonaro, ele tem tido muitos acertos. Ele, na verdade, ele veio para fazer o que está fazendo, talvez, chutar o balde, enfim, criar toda essa... Porque ele não coordena, ele é bem desajustado, ele tem aquele perfil grosseiro que é usado. Mas, enfim, ele errou e acertou. Então, eu não vou aqui defender 100%, não vou condenar 100%, mas a minha sugestão como vereador é justamente, sendo do centro-direita, sendo uma pessoa que usa o bom senso, eu não vou aqui defender governador, presidente da República, etc. Eu vou defender a saúde e a união de todos em defesa da pandemia, que ela é uma realidade que nós temos que enfrentar, em que pese alguma contradição minha no sentido de valorizar a pandemia como uma doença grave e falar em flexibilização, mas é que nós temos duas doenças. Uma é o Covid-19 e outra é a fome. Verdade. Eu vou passar a palavra para o Aquilino, para que ele entre no debate. Eu preciso dizer que esse programa, como tem opinião, eu concordo com a questão de que não avançamos nessa história do abre e fecha. Já faz um tempo que dizemos. Nos primeiros 3 meses, primeiro tinha que saber o que era. Agora, a economia está sofrendo. Não é o comércio, né? Nós dissemos aqui, não é o comércio que segue os protocolos que está contaminando. São as pessoas nos bairros, nos ônibus, as festas clandestinas. Claro, no Brasil também teve, em Brasília, na França, enfim. Aquilino, nós temos tempo, porque se nós picotarmos aí, nós temos bastante tempo para conversar ainda. 20 minutos é bastante tempo, sendo concisos a partir de agora no diálogo, Aquilino. Estou falando muito? Cadore, não, o senhor é o convidado, nós é que temos a obrigação de ser gentis. Cadore, não, o espaço é teu, Cadore. Cadore, é o seguinte, tu me conhece há mais de 25 anos, tu sabe que eu nunca militei na esquerda. Mas a gente está numa condição atualmente que a gente tem que manter a imparcialidade, porque senão tu não pode fazer parte daquilo que tu te propõe a fazer, que é o jornalismo. Me diz uma coisa,
Eu concordo contigo em algumas questões aí. Eu acho que o comércio também pode ser mais flexível, dá para flexibilizar, porque eu concordo também com o Brambila. Eu acho que não é no comércio que se propaga o vírus, são os bairros que não é fiscalizado pela prefeitura, hein? Vamos deixar claro, porque não adianta só fiscalizar bar e restaurante no centro da cidade e nos bairros próximos do centro e não ir para as vilas. Jorge Brambila, não ir para as vilas para ver se não tem reunião lá de roda de chimarrão, e lá centro comunitário aberto, com festinha de aniversário e tudo mais. Aí não adianta. Mas eu queria te colocar uma coisa assim, ó, já que tu puxou esse assunto, eu não ia entrar nessa questão, mas já que tu puxou esse assunto, não é que a Globo esteja difamando, tu entende, o Bolsonaro. O problema é que, assim, olha, é que tem certos ali atitudes dele que deixam em dúvida muitas coisas. E aí, claro que entra o questionamento. Por exemplo, ó, acabou de nomear outro, né, a pessoa próxima a ele e a família como diretor da Polícia Federal. Antes ele tinha tentado nomear lá o Alexandre Ramagem, te lembra? Que era amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro. Por que daí nomeia o ministro tal, que também é amigo dele, que daí troca o ministério e nomeia pessoas de segundo e terceiro escalão sem experiência nenhuma. Isso a conta vai chegar lá na frente, pela incapacidade dessas pessoas. Porque essas pessoas não têm um currículo à altura para encarar um ministério das Relações Exteriores, por exemplo, aí o ministério desses outros que foram mudados, inclusive. Mas daí é o seguinte, aí um pouco se vê, fica bem evidente que é para blindar também as investigações da própria família dele. Tu sabe que está complicado o negócio lá com os filhos. Os 4 filhos estão agora, o quarto, agora o mais novo, também entrou numa investigação. Aquela questão da mansão, ontem o Friso colocou aí que aquela mansão deve valer 20 milhões. Então, por que foi fazer lá, escondido lá no interior de Goiás, numa cidadezinha lá de 2 mil habitantes, o registro escondido? E teve outras coisas aí, a lavagem de dinheiro, a loja de chocolate. Então, eu acho que a Globo, tá? Eu acho que eles entram em questões, porque daí ele vem para a televisão e, ao invés de fortalecer o trabalho dos governadores e prefeitos, tá? Ele chega porque ele não dá solução. Ele traça uma diretriz, mas ele não mostra como chegar lá. E ele manda todo mundo ir para a rua. Tu falou que a única forma de combater isso é a vacina. Mas enquanto não tem a vacina, o isolamento, o distanciamento ainda é a alternativa. Né, Jorge? Então, enquanto não tem a vacina, porque o ano passado também ele não quis comprar a vacina. Já ter aí 80, 90 milhões de doses, já desde dezembro. Né? Então, eu queria que tu comentasse isso aí, porque não é uma questão de perseguição. Só que a gente também tem que falar a verdade. A busca da verdade, eu acho que é interessante. Não, Dalla Santa, é um assunto que eu não gostaria de entrar, porque embora a gente tá aí para falar na política nacional e mundial, enfim, nada impede, mas eu concordo absolutamente contigo que, em que pese eu defender o Bolsonaro, em que pese eu ter votado nele, eu vejo nele comportamentos que eu não aceito, isso não tem a menor dúvida. Esse histórico familiar, ele compromete e tem atrapalhado ele, com certeza, ao longo do mandato. Mesmo os bolsonaristas mais fanáticos, eles concordam, aliás, com a ideia de que os filhos atrapalharam muito o mandato do Bolsonaro. Ele se viu refém de alguns problemas que eu não estou aqui para avaliar, que os filhos cometeram, algumas situações irregulares que os filhos cometeram, e ele, em função disso, acabou perdendo um pouco o caminho que ele queria percorrer. E aí começou a intervir, claro, na Polícia Federal, no meu ponto de vista é muito claro isso, na indicação de esse e aquele. Eu concordo que a conduta dele, como um presidente da República, até juntamente com o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, eles nunca falaram a mesma linguagem. Isso é inconcebível.
um prefeito não falar a mesma linguagem que o secretário, o presidente da República não falar a mesma linguagem do ministro. Isso não fecha, especialmente se tratando de pandemia. Então, sempre ficou claro esse comportamento, eu diria, inapropriado do presidente da República. Ele não é um político habilidoso, isso todo mundo sabe. Ele não é um cara de bom trato, todo mundo sabe. E ele se comprometeu, ele perdeu um pouco, digamos, o prestígio, no sentido de defender a família, concordo, e acho que ele, enfim, ele fez porque ele sabia que ele tinha que defender, e se não defendesse, em função disso, ele ia para o fundo do poço. Mas é um mal necessário. O que eu diria, para completar, para não querer ser radical de um lado nem do outro, o momento era para um perfil Bolsonaro. O que os antecessores dele fizeram é jogar o país no lixo, jogar a corrupção aos quatro cantos. Então, tinha que surgir uma figura como Bolsonaro, com a personalidade dele, mesmo não tendo o reconhecimento da maioria da população que ele tem um perfil adequado, mas talvez fosse, não foi o candidato único indicado para ganhar as eleições naquele momento e para mudar o rumo do país. Se ele se realinhar, ele se credencia a ser futuramente ir para a reeleição. E se ele não se realinhar, ele vai ter, sim, dificuldades para se reeleger, e aí vamos buscar outro mais equilibrado. Vereador, eu vou passar a palavra para o Jorge, mas eu quero só fazer um pequeno editorial do programa. Aqui nós temos já um avanço, não é? Portanto, no debate, o senhor é convidado a entrar neste círculo, não é? Está estreando hoje, mas outras vezes estará. Eu vou brincar um pouquinho, né? O senhor está se apresentando um bom tucano, viu? Não, mas é claro. Tá indo bem. Só uma parte, eu enfrentar três figuras, que nem você, Brambila, Jorge, o Dalla Santa, eu fico meio cabreiro, eu tenho que me atentar aprendendo com vocês aí. Não, nosso jamais temos como objetivo deixar ninguém em saia justa, muito pelo contrário, né? Pode ficar tranquilo que nosso objetivo aqui é conversar, né? Então, eu, particularmente, votei também no Bolsonaro com uma postura muito clara: tirar o PT do poder, né? Convidamos a presidente do PT para aqui estar. Já estamos em contato com o PT aqui, publiquei no meu site Sabe Caxias, na íntegra, sem edição, a avaliação dos 90 dias do governo Adiló de Domênico. Nós somos pluralistas, mas nós fazemos um jornalismo de opinião. Eu sou, né, um editor e eu preciso ter uma opinião, não posso me esconder atrás, né? Então, acho que sem o Bolsonaro nós estaríamos aí à mercê da questão do Lula, que não está inocentado, está anulada a sua questão, né? Aí eu cito o Reinaldo Azevedo, que está na Band, então uma postura totalmente contrária da Jovem Pan, como nós colocamos. Então, até aí nós estamos de acordo. Agora, nós temos uma pergunta importante. O senhor é um cientista, como dentista, né? Um cirurgião dentista, é um médico, é um homem de ciência. E o Jorge tem uma questão importante, né? Porque nós tivemos recentemente aí uma pergunta sobre tratamento preventivo, Jorge. Exatamente, Cadoli. Como tu comentou no início, que tu és a favor da vacina, e a vacina é um tratamento comprovado, né, em relação aí à Covid. Nós temos outras medicações que não existe essa comprovação da sua eficácia. Inclusive, recentemente, tu deve ter acompanhado, né, Cadoli, que pessoas acabaram falecendo em virtude do tratamento. Claro que foi feito um tratamento, talvez uma aplicação equivocada, mas o medicamento em si ele não é comprovado. A sua eficácia. Recentemente, Cadoli, o nosso prefeito, em reunião ali, ele autorizou, né, se não me falha a memória, se eu não estou equivocado, a compra da ivermectina, né, para ser utilizada. Como que tu observa essa posição do nosso prefeito, da nossa liderança em relação a esse assunto e essa medicação? Eu, como vereador... Já inclui a cloroquina, vereador. Sim. Hidroxicloroquina. Eu, como vereador e como da área da saúde, eu sou questionado permanentemente sobre isso. Eu tenho pessoas que votaram em mim, que são meus amigos, que são próximos, e que gostariam que eu, como vereador, brigasse diretamente em defesa do protocolo, em defesa do coquetel, que o presidente da República recomenda, e grande parte dos médicos como um todo.
o que eu tenho que dizer, tentando ser breve? Primeiro, eu não defendo literalmente ou abertamente a medicação, o coquetel em si, porque não existe comprovação. Tivemos aí um pequeno congelamento. Daqui a pouco ele volta, né? Mas deu para entender Sim. que ele estava dizendo ao vereador que não existe comprovação científica, né? A posição dele já ficou colocada, não é? Só vou falar rápido. Tá voltando, acho que voltou. Teve um pequeno pequeno corte, Cadori. Então, eu sempre sou questionado sobre isso, que muitas pessoas que me conhecem gostariam que eu assumisse a posição de defender o coquetel, o protocolo preconizado. Eu tenho que dizer o seguinte, eu sigo a ciência, ou seja, se a ciência não aprova 100%, eu não vou assumir essa bronca, mas eu tenho que dizer que como médico, como cirurgião dentista, e acompanhando a evolução da doença, eu vou dizer o meu exemplo. Eu fui acometido pela Covid e eu tomei, sabendo o meu estado de saúde, sabendo que a azitromicina é um antibiótico, e eu tenho tomado ao longo da minha vida e não tenho tido efeitos colaterais mais graves. A ivermectina também eu nunca tinha tomado, mas tomei ivermectina no meu período de quarentena, mas dentro de uma condição minha, eu assumi o risco. Então, quer dizer, eu concordo com uma medicação. A conduta do prefeito Odiló, eu acho que ela é procedente. Nas UBSs que atendem a vacinação e fazem os testes, que eu acho que são em número de 7, o prefeito liberou que os médicos decidam prescrever a medicação que querem, mas ele estimulou ou pediu que os médicos olhassem o paciente com olhos não só o paciente chegando lá com suspeita de Covid, dá um paracetamol e que ele fosse para casa fazer o teste, acompanhar a temperatura. Ele já orienta ou pede para os médicos, mas deixando a responsabilidade para os médicos, porque ele disse que ele é economista, não é médico, dando a responsabilidade para os médicos prescrever, mas orientando ou estimulando ou pedindo indiretamente que eles, na dúvida, deem uma medicação mais forte, ou seja, daqui a pouco azitromicina, ivermectina, eles podem receitar, mas não é um protocolo definido, é o médico que prescreve. Então eu respeito a ciência, a ciência, mas também dou a liberdade para o médico prescrever o que ele achar melhor. Perfeito. Fica claro, eu vou passar para o Aquilino, vereador, fica claro e os cuidados com a automedicação, né? A postura é a preocupação do Jorge, eu concordo com as questões do câncer do fígado, do estômago, a automedicação, as pessoas, devido a este estímulo do presidente da República, também um ponto comum do programa é que nós já não acreditamos na mudança de postura do Bolsonaro. Mas essa é uma postura do programa, não é a postura do vereador que está aqui, né, esperando, né? É claro que ele sempre se espera da autoridade. Só para completar, talvez, eu não estou preocupado com o que o Bolsonaro diz ou o que os outros dizem o contrário. Eu não estou receitando ou admitindo alguma medicação porque o Bolsonaro disse isso, disse aquilo. Eu estou dizendo em função do conhecimento da medicina, da saúde que eu tenho, que eu acho que em alguns momentos há uma necessidade de, na dúvida, se não tem exames tipo tomografia, tipo raio-x, para ter certeza da condição do pulmão, etc., na dúvida, é melhor receitar do que não. Eu acho que a medicação ela vai ter efeitos colaterais, sim, mas não vai, a não ser a hidroxicloroquina, que houve óbitos aí, houve a informação, mas, digamos, a medicação, de um modo geral, ela pode causar mal, mas, na dúvida, eu prescrevo, porque vai garantir a recuperação talvez mais fácil do paciente. Perfeito, ficou claro, vereador. Aquilino. Com certeza. Rápida a pergunta e rápida a resposta, também não precisa levar muito tempo. Além das comissões que já existem lá, de saúde, de educação, de esporte e lazer, foi feita alguma comissão na Câmara para trabalhar no combate à pandemia, Cadori? Não, na verdade, pelo meu conhecimento, não houve nenhuma comissão direta, nenhuma frente parlamentar, frente parlamentar, não sei se tu fala nesse sentido. Existe a comissão que está trabalhando diretamente, a Comissão de Saúde, liderada pelo Rafael Bueno, o vereador Rafael Bueno, e eu participo da comissão. A gente tem um cuidado e um olho para a pandemia e para a saúde, envolvendo a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul em todos os âmbitos. Sim. Legal. Vereador, uma coisa que é certo, não é?
que o senhor tem uma boa recuperação, passou pela Covid, que bom, no histórico de atleta, né? 1000 gols. Ajuda um monte. Se jogasse comigo no gol, faria mais alguns, porque eu já joguei como goleiro, era Franguila, meu apelido. Depois eu fui para a linha, joguei no Juventude um pouco, mas não segui a carreira por causa da miopia. Muito obrigado pela tua presença, nós temos alguns minutos ainda, né, mas a gente antecipa, porque esse programa vai para o Instagram depois e são disciplinados os nossos comentários. Quero dizer que está na linha, ouvindo, e amanhã estará conosco, né, o radialista, jornalista, advogado, assessor político, Otaviano Fonseca, amanhã estará aqui nesse programa, um abraço para ele, muito obrigado, Otaviano. Amigos, alguma questão ainda para o vereador? 30 segundos para a pergunta e, por gentileza, 30 para a resposta. Com a palavra aí. Olha, eu gostaria, pode ser, Cadoli, rapidamente, então, uma avaliação desse primeiro mandato aí do nosso prefeito, nesses meses iniciais, uma avaliação tua. Se vira nos 30 agora, como líder do governo, como líder do governo, eu tenho andado próximo do Adiló, eu tenho sentido a preocupação dele em resolver os problemas. Não quero aqui fazer uma defesa linear dele, ou tácita, enfim, mas ele tem se preocupado em resolver todos os problemas. A pandemia tem sido uma dificuldade imensa, tem se apresentado como um problema macro, e aí tem desvirtuado a atenção do prefeito, mas muita coisa se fez, muita coisa ele já encaminhou, mas é evidente que eu, como líder do governo, mas como cidadão caxiense, eu tenho que reconhecer que estamos deixando a desejar em muitos setores. A cidade está um pouco abandonada, existem pontos que nós temos que nos debruçar futuramente, mas como disse, não foi feito mais, acho que ele fez o razoável nesses 90 dias, montou a equipe, reencaminhou, está tomando determinadas atitudes importantes, mas evidentemente que temos que fazer a autocrítica, que a cidade carece sim de uma atenção maior e precisa muito da ação do prefeito e de nós vereadores de toda a sociedade. Mauro Souza está nos ouvindo, um abraço, feliz dia dos jornalistas para os amigos, fez uns comentários, vamos deixar o comentário dele. Aquilino, para você, brevidade, por favor. Eu abro mão por causa do tempo, tá, Brambila? Eu abro mão porque já tá estourando o tempo, né? Mas foi feito um bom programa. Uhum. Legal. Um grande abraço. Nós teremos... Pode falar, Brambila. Nós teremos ainda, depois das edições da sexta-feira, vou anunciar o resumo da semana. O vereador será convidado outras vezes. Nós temos que fazer o ping-pong, né? Deixamos que a palavra fosse bem ocupada. Espero que tenha gostado. E é uma honra tê-lo aqui no programa, como disse, né? Teremos outras oportunidades, com certeza. Foi um prazer. Agradeço a oportunidade, o convite. Um grande abraço para você, Brambila. Um grande abraço para o Jorge. E um grande abraço para o meu amigo também, Dalla Santos. Legal. Almir Cadori, vereador do PSDB. Fica aí na linha que nós já falamos, vereador. Só vamos encerrar o programa aqui. Depois nós falamos em off, se quiser aguardar um minuto. Já falamos contigo. Obrigado, Jorge. Um abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço, Aquilino. Até amanhã. Um abraço, Cadori. Até amanhã. Tchau, Aquilino. Voltamos amanhã, este é o Teoria de Tudo. Amanhã, então, como dissemos, aqui estará Otaviano Fonseca. Um abraço a todos, mais uma vez, feliz a todos os amigos e amigas, né, jornalistas. Um abraço, tchau, tchau. Esse é o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa